Inúmeros foram os desafios de Deus sendo homem. Imaginem vocês, aquele que traz consigo o conhecimento de todas as coisas, o poder para realizar tudo, se limita a ser um humano. E de maneira muito interessante, viver de maneira humana, em tudo, menos no pecado. Esse testemunho do Evangelho de Marcos é tão lindo, porque mostra um Jesus carpinteiro. Um Jesus que viveu em Nazaré durante muitos anos, que viveu como um homem sem realizar portentos e prodígios. Ou seja, Deus se desafiou àquilo que os gregos chamam de kenosis, esvaziamento, para de fato estar na realidade humana e compreender a realidade humana de modo tão sobrenatural, para que a sua misericórdia fosse revelada a cada um de nós. Talvez essa seja a grandeza desse Evangelho, que muitas vezes a gente interpreta a partir do um profeta não é ouvido na sua casa. Não. Um profeta que depois de Jesus não se faz um entre os homens, não pode dar dicas para os homens, não pode ensinar caminhos para os homens, porque Deus, antes do seu ministério público, em Jesus Cristo, agiu como os homens, em tudo menos no pecado. E por isso na sua casa foi reconhecido como um carpinteiro e não como o Senhor da história, não como um milagreiro, nem como um profeta. Nazaré assistiu Jesus adolescente. Nazaré assistiu Jesus sendo aquele que, possivelmente após a morte de José, assumiu a sua mãe, não a abandonando-a. E teve a mesma profissão do qual aprendeu do seu pai adotivo, São José. E ali continuou, para que depois voltasse e no alto da cruz pudesse mostrar toda a sua maravilha, toda a sua autoridade. E é aqui que eu quero, de fato, lembrar de novo de um momento que eu acho mais significativo na vida de Jesus, que é a cruz, sem dúvida nenhuma, mas que ele volta compreendendo de maneira natural, mas exercendo o seu espírito sobrenatural, o homem e o seu pecado. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se Jesus não tivesse sido carpinteiro, experimentado as razões humanas, mesmo Deus conhecendo tudo isso, porque nos criou e porque é onisciente, ou seja, conhece tudo, Jesus fala essas palavras como alguém que experimentou estar do lado da criatura, fazendo o bem, mas recebeu a paga do mal. E não quer que a criatura sofra, porque o seu gesto é o gesto de intercessão ao Divino Pai Eterno, para que aquele gesto perdoe os que não sabem o que fazem. E aqui eu queria voltar na história de Davi. Como que a palavra de Deus e nem a história do povo de Deus, tanto da primeira aliança quanto da segunda aliança, nega a humanidade dos seus líderes. Talvez hoje a gente viva um tempo em que, de fato, por causa da plástica dos meios de comunicação, especialmente aqueles diretos, que não tem um editorial, que não tem alguém que ajude, não é?
que são aqueles que a gente manifesta, o Instagram, o antigo Twitter, o X hoje, né? Aquelas coisas todas, em que as pessoas julgam, falam com rapidez, falam sem ter vivido, não demonstram nenhuma empatia pelo sofrimento do outro, por até o que gerou muitas vezes o erro do outro, mas tem a empatia, ou melhor, a sinergia com o julgamento e com a condenação, e se sente juízes, sem vestir o sapato dos outros. Nós vivemos esse tempo, em que nós somos contagiados, e olha, isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. A gente resolveu rachar e dizer assim, ó, metade está certo, metade está errado, eu escolho estar de um lado, não interessa se ele está certo ou está errado, o outro vai estar sempre errado. É essa a realidade. Israel não tem medo de falar do pecado dos seus líderes. Por quê? Porque um líder de Deus, ele não tem medo de mostrar suas fraquezas. Está aqui. Um homem que é reconhecido não por não ter pecado, e muito pecou, mas é reconhecido pela sua qualidade de arrepender-se, não de deixar de ser humano, ou de apontar o dedo como se a gente jamais fosse pecar. A Bíblia diz que o justo peca 7 vezes, o justo. José é o primeiro justo narrado no Segundo Testamento, no Novo Testamento. Simeão é o segundo. Eu não estou nem próximo de São José, então eu devo juntar pelo menos 8 pecados por dia, no mínimo. No mínimo. E a gente acha que pode julgar o outro, em vez de arrepender-se. Vejam, nós estamos diante de Davi. Davi tinha 300 mulheres, mas tinha mulher de um homem de confiança, de um amigo, que era um dos seus maiores guerreiros. Davi alimentou a ambição por aquela mulher. Davi seduziu aquela mulher. Davi colocou o seu amigo de confiança na berlinda, à frente de um combate, e ainda quando ele estava vivo, adulterou. Se ele estivesse morto, era uma viúva que entrava para o seu harém. Não, vivo adulterou. E não teve medo de cantar o Salmo 50, dizendo, piedade, tem piedade, porque eu pequei. Em Davi, o contraditório não é problema, mas a falta de arrependimento é. E isso é que caracteriza um homem cristão. Os salmos, que são dedicados também como se fossem cânticos de Davi, vão dizer o seguinte. Olha que coisa linda, diz o salmo de hoje. Feliz o homem que foi perdoado e cuja falta já foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado e em cuja alma não há falsidade. Esse homem pecará amanhã, sendo justo ou não, pecará. Mas o que desvia o olhar o Senhor e faz com que o Senhor olhe-nos de verdade é a nossa capacidade de invocá-lo e nem em meio às nossas angústias e aflições dizer, Senhor, eu fiz, mas eu não quero mais fazer. E está aí a chave que muda as nossas vidas e que de fato nos torna felizes, não porque somos condenados, mas porque somos libertos, porque o Senhor, experimentando a nossa humanidade, sabe quantos itens irracionais há nas nossas escolhas para o pecado, e por isso Ele disse, perdoe-os, porque eles não sabem muitas vezes o que fazem, deixam de se alimentar pela palavra e se alimentam com as meias verdades.
e deixam buracos, lacunas em suas vidas, que são muitas vezes preenchidas pelo mal. Mas o desafio não é apenas não mais pecar amanhã, vai além disso. O desafio é ter o caráter para se arrepender. Porque as portas do céu se fecham para o orgulhoso e para aquele que não crê, mas jamais se fecham para o arrependido. E aqui estamos nós, celebrando um homem hoje, São João Bosco, que já falava isso há muito tempo de outra maneira, porque o princípio da educação dos oratórios de João Bosco é assim: em vez de remediar, vamos prevenir. Nós temos que prevenir o pecado em nós e prevenir o nosso orgulho, para que quando os nossos adultérios, os nossos pecados, de fato acontecerem, com a nossa disposição de fazê-los e vivê-los, um coração arrependido demonstre aquilo que verdadeiramente somos: perdoados, porque Deus olhou e disse: eles pecam, mas não sabem o que fazem, não sabem o quanto se matam, não conseguem enxergar o céu, a eternidade que eles põem em risco quando não estão atentos à sua santidade. E assim, eu concluo com uma ideia muito simples. Vamos sair desse complexo de culpa e de medo de Deus. E vamos tê-lo como amigo. Só quem é íntimo de Deus, de fato, tem um coração propenso ao arrependimento, porque ele sabe o que Deus faz. Ele abraça o pecador. Lembra do filho pródigo? Eu vou para a casa do meu pai, porque sei que na casa do meu pai os empregados são melhores tratados, têm um tratamento melhor do que eu recebo fora da casa do meu pai. Vamos abrir o nosso coração. Não há pecado que não haja perdão. A chave é o arrependimento, sincero, de coração, não a culpa e nem o peso, e nem aquilo que a gente tem na cabeça, não é? Aquelas síndromes psicológicas que a gente fica se arrependendo e acha que ainda tem culpa. Deus nos ama, morreu por nós, e no fim de tudo, se você não se convencer, Ele vai dizer: esse cabeça dura não sabe o que faz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.